Estou mal emocionalmente. Um pedido de socorro desesperado. E saibam, se acontecer alguma coisa comigo, o indivíduo é culpado. A fúria de um ex inconformado com o fim do relacionamento deixa estragos e prejuízos. Meu Deus, o cara acabou com a minha casa. As tentativas da nossa equipe de reportagem de ouvir o outro lado dessa história. Será que Carlos Felipe vai falar? Beatriz tem 23 anos e é mãe de uma criança de 5. Depois de todo o mal causado pelo ex, ela se viu numa situação complicada. Se calava por medo ou denunciava o homem que a ameaçou de morte. Ele surtava, quebrava a televisão, ele me ofendia de todas as formas possíveis e eu ficava quieta no começo porque ele é manipulador, ele entra na mente de todas as vítimas e eu comecei a me impor e ele não gostou. Toda vez que eu me impunha sobre algo, ele terminava comigo. Carlos invadiu usando da força, a ponto de destruir o batente. Olha só como é que ele ficou. Tudo isso aqui, ó, agora ficou desprotegido. Ele arrancou praticamente no momento em que ele invade o apartamento da Beatriz. Ele também destruiu objetos de valor dela, como, por exemplo, o computador, a ferramenta de trabalho da analista contábil. Vejam só se ela vai conseguir utilizar esse computador de novo. Naquela madrugada, ele imaginava que a Beatriz estivesse em casa. Eram 5h30 da manhã, mas ela estava em um bar confraternizando com os amigos. Ela nem imaginava que ele, que não tinha mais a chave do apartamento, conseguiu convencer o porteiro, que já havia sido avisado que não poderia entrar mais nesse prédio. Ela deixou escrito: o Carlos Felipe não pode mais entrar no meu apartamento, está proibido de entrar neste condomínio. Vejam só o estado que ficou o vaso sanitário do apartamento da Beatriz, completamente destruído, inutilizável. Ela vai ter que repor essa peça, trocar, porque, agora a gente olhando até parece organizadinho, mas claro que quando ela chegou aqui estava tudo revirado, muita coisa quebrada. A cena realmente foi chocante. Quebrou tudo, né? O que ele teria feito se ela estivesse em casa naquela madrugada? É uma pergunta que atormenta a cabeça da jovem. Entrou, arrombou a porta e quebrou tudo dentro de casa. Tudo. Minha ferramenta de trabalho, meu perfume, o vaso sanitário e... Seu computador. Meu computador, minha ferramenta de trabalho, principalmente, E quando ele me ligou em seguida e falou assim... Revirou tudo? Revirou tudo. Procurou, não sei o que ele estava procurando, mas ele revirou tudo, deixou a casa de ponta cabeça, arrombou a porta, que é o mais grave de tudo, ele não tem a chave. E ele me ligou em seguida e falou assim: eu quero conversar com você, tem uma surpresa para você quando você chegar em casa. Aí, como eu vi que ele estava alterado, eu falei: vem, encontra mim, estou aqui na rua tal e a gente conversa, como gente grande. E aí ele falou assim: tá bom, tô indo para aí. Chegando lá, ele já chegou cantando pneu lá com o carro. Entra aí agora, entra aí. Eu falei: eu não vou entrar. Aí ele: entra agora. Aí na hora que eu coloco o meu rosto assim para falar: eu não vou entrar no seu carro, ele me virou um tapa na cara. O mais assustador é que a iniciativa de terminar o relacionamento partiu dele. E toda essa revolta seria, na opinião de Beatriz, um arrependimento seguido dela concordar em seguir a vida sozinha. Ele falou que ia me matar e ia me expor se eu falasse. Expor como? Primeiro ele falou de um vídeo, De um vídeo que ele tinha gravado nosso íntimo. Falou que se você falar que eu quebrei sua casa, que eu entrei na sua casa, eu vou expor esse vídeo. E também vou te matar.
Mas você já sabia que ele tinha entrado aqui ou ele que te contou? Ele que me contou, eu não sabia, eu tinha desacreditado. Ele que decidiu por um fim e eu simplesmente aceitei. Vendo as atitudes, o que poderia ocorrer se eu permanecesse no relacionamento, eu resolvi aceitar o fim do término. Esther é a amiga que hoje divide o apartamento com Beatriz e que também contabiliza os estragos deixados no imóvel após a invasão de Carlos Felipe. Você acabou virando testemunha dessa violência doméstica, não é? Sim, exatamente. E é complicada essa situação, porque a gente no começo não sabe o que fazer, né? Que fica meio abalada, porque quebrou coisa dentro de casa, falou, se fez isso dentro de casa que ele poderia ter feito com a gente se tivesse aí dentro. Oi, boa tarde. Você é a mãe do Carlos Felipe? Quem gostaria? Aqui é a Luísa Zanqueta, da Record TV Cidade Alerta, tudo bem? Tudo do que se trata? Então, eu não sei se a senhora está sabendo, mas o seu filho está sendo acusado por cometer alguns crimes contra uma ex-namorada e também outras se manifestaram dizendo que ele teria feito algo muito semelhante. O que ele fez não é certo, eu não sou de acordo com o que ele fez, não sou, certo? Agora, por que ele fez isso? Ele estava com os amigos e os amigos dele falaram que ela tinha traído ele enquanto eles estavam casados, né? Ele me falou, eu falei, talvez isso não seja verdade. Ele falou, mãe, eu fiquei furioso e fui atrás dela. Narrou tudo o que tinha acontecido, que ele tinha entrado lá no apartamento onde eles moravam, tinham quebrado, né? Eu falei, pois mande consertar, que a gente vê todos os prejuízos, até porque ela deve para ele, né? E as coisas dele tá lá, mas não é o motivo de ter acontecido isso. O cara termina comigo. Com a repercussão dos vídeos postados por Beatriz, outras vítimas do mesmo homem se manifestaram. Conversamos com uma delas por telefone, que na época desistiu de registrar a queixa na delegacia quando percebeu que, além de tudo, Carlos a afastou dos amigos e da família. Ele tentou algo contra você, algo grave, a ponto de você até imaginar que fosse morrer? Sim, ele me agrediu, ele me enforcou, porque é o que ela disse, acredito eu, né? Porque ele não aceita um término. E aí ele veio e me bateu, ele quebrou a minha casa, ele me enforcou, ele me deu 3 socos. Beatriz também foi agredida fisicamente pelo ex e se emociona ao lembrar do pesadelo que se tornou a sua vida no último mês, quando pensou que viveria livre de um homem tóxico e abusivo. Aí subi aqui, vi aquela cena, eu fiquei horrorizada, porque eu nunca imaginei que passaria por isso, nunca. Se meu filho estivesse aqui, se eu estivesse aqui, se ele foi capaz de quebrar um vaso sanitário, o que ele seria capaz de fazer com as pessoas? E eu entrei e não acreditei no que eu estava vendo. Além dos danos de materiais, tem a questão emocional também, né? Porque a gente não acredita que vai passar por esse tipo de coisa. Até para dormir fica difícil. Não, até hoje. Eu não consigo dormir, não consigo comer direito, trabalhar, fazer coisas que eu faço no dia a dia.